Miguel, você já trocou a junta homocinética? A junta homocinética? Não sei o que é isso. Já. O que é junta homocinética? É uma peça que fica ali perto da roda, da barra de direção. Homocinética? Que é isso? Não sei mesmo, filho. E você? Sabe o que é junta homocinética? Junta homocinética é um tipo de acoplamento. Bom, quem estuda mecânica precisa conhecer a fundo essas coisas. Se você quer aprender sobre isso, você ligou no canal certo. A nossa teleaula de hoje trata desse assunto. Na teleaula de hoje você vai ver o que é um acoplamento, os tipos de acoplamento e as indicações e cuidados na montagem e lubrificação dos acoplamentos. Bom, o nosso sinal está verde para novas informações. A nossa teleaula está começando. Olha aqui, Caio, acoplamento. Pelo que eu saiba, acoplamento é uma espécie de junção. A gente pega uma peça e junta na outra. Ou melhor, acopla a outra. Olha, outro dia eu vi na televisão que uma parte de uma nave saiu aqui da Terra e foi se acoplar a outra lá no espaço. Ó, tá aí muito legal, tudo bem. Mas onde é que mostra isso no nosso livro de mecânica? Onde é que tá? Bom, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é uma bomba d'água. Ó, aqui tá o motor e aqui tá a bomba. Para funcionar o conjunto, os dois têm que trabalhar juntos. Então, o acoplamento é essa parte que junta os dois. Mas como é que ele faz isso? O acoplamento é um conjunto mecânico. Ele é usado na transmissão de movimento de rotação entre dois eixos árvore, também conhecido como árvores. Numa carroça, por exemplo, o eixo recebe apenas uma força de cima para baixo, que é o peso da carroça. Numa máquina em que o eixo está ligado a uma engrenagem, o eixo sofre esforço de torção para movimentar a engrenagem. Os eixos que sofrem força de torção são chamados eixos árvore ou árvores. Então vamos dar uma olhadinha nos tipos de acoplamentos que existem. Olha, os acoplamentos eles podem ser fixos, móveis ou elásticos. Mas vamos começar do começo pelos acoplamentos fixos. Os acoplamentos fixos, eles são usados para unir as árvores de tal maneira que elas formem uma peça só. Dá só uma olhada aqui. O acoplamento fixo permite que estas duas árvores funcionem como uma peça só, mas as árvores têm que estar alinhadas de forma precisa. Por motivo de segurança, esses acoplamentos devem ser construídos de tal modo que não apresentem nenhuma saliência. Olha aqui, Caio, não é só isso não, ó. Os acoplamentos fixos, eles ainda podem ser de flanges parafusadas, luvas parafusadas, de discos ou pratos. Ô, Titão, já tô ficando com olho de mecânico, rapaz. Agora deixa eu dar uma olhada nos desenhos, senão eu não entendo, né? Ó, fica à vontade. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aqui tem o acoplamento rígido por flanges parafusadas, que mantém as árvores fortemente unidas. Aqui, no acoplamento com luva de compressão ou aperto, a luva rasgada longitudinalmente mantém as árvores presas por esses parafusos. Este já é o acoplamento de discos. Esse outro aqui é o acoplamento de pratos. Todos os dois são usados quando tem que se transmitir grandes potências, como por exemplo no caso das turbinas. Olha aí, Caio, as árvores não ficam paradas, elas se movimentam entre si. Então não é um acoplamento rígido. Mas tá tudo bonitinho aqui no livro, ó. Quando tem movimento entre as árvores, é usado o acoplamento elástico. Olha aqui, existem situações em que o movimento entre as árvores é brusco. O acoplamento elástico faz com que a transmissão de movimento entre as árvores seja suavizado. E eles agem para que as árvores se alinhem perfeitamente. Os acoplamentos elásticos podem ser construídos de três formas: a forma elástica, a forma articulada e uma combinação das duas formas, articulada e elástica. Miguel, vamos mostrar os tipos de acoplamentos elásticos? Vamos lá. Este é o acoplamento elástico de pinos. Quem faz a transmissão são os pinos de aço com mangas de borracha. Este outro é o acoplamento perflex. Os discos de acoplamento são unidos por fora por uma ligação de borracha que é apertada por anéis de pressão. Deixa que eu mostro os outros, olha. Esse aí é o acoplamento elástico de garras. As garras, que são tocos de borracha, se encaixam nas aberturas do contradisco e transmitem um movimento de rotação. Que é isso aí, Tito? Bolacha de água e sal. Não, falando da peça, né? Este é o acoplamento de pinos. Ó, dá uma olhada nos pinos de aço, eles são envoltos em mangas de borracha. Olha como eles se encaixam, Caio.
E esse aqui, como é que chama? Acoplamento elástico de garras. Ó, as garras são esses tocos de borracha que se encaixam nas aberturas dessa peça aqui, que é chamada contradisco. Viu? E essa aí? Ah, esse aqui é o acoplamento de dentes arqueados, ó, dá uma olhada. Eles têm os dentes um pouquinho curvados, o que permite que a árvore se desalinhe mais ou menos 3 graus. Tá detonando, hein, Titão? Agora deixa comigo. Esse aqui é o nó dentado. É ele que é a peça transmissora do movimento. Exatamente, ele tem 2 carreiras de dentes, ó, aqui e aqui. E separado por esse aqui, ó, Caio. Junta agora as 2 peças pra gente ver como é que é o sistema acoplado. Ó. Bom, agora só falta a gente ver os outros tipos de acoplamentos. A gente está aqui na oficina mecânica do seu Valdir. Ele acabou de trocar uma junta universal homocinética. Vamos ver? E aí, seu Valdir, tudo bem? Tudo bem. Então explica pra gente o que é esse acoplamento chamado junta universal homocinética. É esta aqui que eu acabei de trocar. Ela tem esferas de aço que ficam dentro de calhas e a posição delas é esta aqui, ó. E funciona assim. Quando as rodas viram, elas acompanham, assim. Entendeu? A junta universal homocinética é usada para transmitir movimentos entre árvores que têm variação angular durante a atividade, como as que estão nas rodas dos carros, por exemplo. Dá só uma olhada nesse desenho aqui, olha. Essa parte e essa parte aqui vão variando o ângulo conforme as rodas vão girando. Agora, ainda faltou falar dos acoplamentos que não são nem rígidos nem elásticos. Eu estou falando dos acoplamentos móveis. Os acoplamentos móveis, eles são usados para permitir que haja jogo entre as árvores. O jogo entre as árvores é em torno da linha longitudinal. Essa aqui, ó. Os acoplamentos móveis só transmitem força e movimento quando obedecem a um comando. Aqui, quando é dado o comando, as árvores se encaixam. E aqui, sobre outro comando, elas se desencaixam. Olha, repare que existem 2 tipos de acoplamentos, olha. Esse aqui, olha, o acoplamento de garras. E esse aqui, o acoplamento de dentes. Olha aqui, Tito. Aqui está dizendo que esses acoplamentos são usados em aventais e caixas de engrenagens de máquinas ferramentas convencionais. Na verdade eu acho que a gente já viu o que precisava. Mas eu tô curioso, como é que se faz a montagem disso tudo? Eu também. E você? Quer aprender? Então fique por dentro. Os principais cuidados a tomar durante a montagem dos acoplamentos são os seguintes. Coloque os flanges a quente sempre que for possível e não deixe a temperatura exceder os 135 graus Celsius. Evite colocar os flanges por meio de golpes. Use prensas ou dispositivos adequados. O alinhamento das árvores deve ser o melhor possível. Dê bastante atenção a isso, porque apesar de às vezes serem usados acoplamentos flexíveis, é só durante a atividade que ocorrerão os desalinhamentos que terão que ser compensados. Faça a verificação da folga entre os flanges, verifique o alinhamento e se o flange e a árvore estão concêntricas. Certifique-se que todos os elementos estão bem instalados antes de colocar o sistema em funcionamento e aplicar a carga ao conjunto. O seu Jaime aqui é técnico-chefe da manutenção. E aí, seu Jaime? Tudo bem? Ele vai explicar pra gente como é que tem que ser a lubrificação dos acoplamentos. Olha, em geral a gente faz uma lubrificação normal. Não é necessário, para a maioria dos tipos de acoplamentos, nenhum cuidado especial. Não, mas tem alguns tipos de acoplamentos que exigem cuidados especiais, não é? É verdade, mas o técnico mecânico tem que criar o hábito de ler o manual da máquina. Além de aproveitar muito mais os recursos que as máquinas oferecem, quase sempre ali está o melhor procedimento para a sua manutenção. O que vale a pena guardar e ter sempre à mão, num livro ou catálogo, são as características dos lubrificantes usados nos acoplamentos flexíveis. Então, dê uma olhada no seu livro e veja essas características. E tenha sempre essas informações à mão quando for usar no trabalho. Titão, acho que agora já deu. Tô louco pra colocar a mão na massa e aprender de vez sobre os acoplamentos. Mas eu acho que tem muita informação. E antes da gente pular pra prática, que tal dar uma boa revisada em tudo que a gente viu? Boa ideia. E você? Também quer relembrar os pontos mais importantes? Então fique ligado, porque a revisão tá chegando aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Na teleaula de hoje, você viu que o acoplamento é um conjunto mecânico usado para transmitir movimento de rotação entre duas árvores. Viu também que os acoplamentos podem ser fixos, elásticos ou móveis. Aprendeu que os acoplamentos fixos ligam as árvores de tal modo que elas funcionem como se fossem uma única peça. Que os acoplamentos elásticos suavizam a transmissão de movimento entre árvores que tenham movimento brusco e facilitam o alinhamento entre elas. E que os acoplamentos móveis são usados para permitir o jogo longitudinal entre as árvores, entrando em atividade somente quando é dado um comando. E por último, você conferiu quais os principais cuidados a tomar durante a montagem dos acoplamentos e as indicações para realizar a lubrificação dos acoplamentos.